Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero ensinar para vocês os principais códigos de status HTTP. Os códigos 100 e alguma coisa, 200, código 404, erro 500. O que são esses códigos, o que eles significam e como que você pode tratar cada uma dessas situações e entender cada coisa que está acontecendo no seu site ou em algum site que você está requisitando informações ou talvez em alguma API. Vamos lá, vamos entender isso ao longo do vídeo. Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa aqui o seu like e eu vou deixar disponível alguns links para vocês na descrição que são importantes, tá? O primeiro dos links é esse código inicial que a gente vai ter aqui. Isso aqui é um site muito simples que eu crio no Flask. Se você quiser entender como que funciona o Flask e tudo mais, eu vou deixar um link de um vídeo aqui na descrição, tá? E esse código aqui ele já vai estar pronto para você poder pegar e rodar ele no seu computador. Para ele funcionar, a única coisa que você vai precisar fazer é ter instalado no seu computador, né? Então, ou seja, eu vou abrir aqui meu command prompt. Você fazer assim, ó, pip install Flask, e ao longo da aula a gente vai usar também a biblioteca requests, tá? Então vou instalar as duas coisas já, pip install Flask e o request. Quando você rodar isso aqui, ele vai instalar isso no seu computador, no meu caso já estava instalado, e aí vai funcionar esse código aqui, tá? E o segundo link que eu vou deixar na descrição é o link de criação de site, um mini curso de criação de um site com Python, onde eu crio uma réplica do Pinterest, feita em Python. Então, se você quiser aprender a criar essa réplica toda do zero, usando o Flask mesmo, pega o mini curso que também está na descrição. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos entender agora exatamente como que funciona cada um desses códigos aqui e o porquê que isso é importante. Basicamente é o seguinte. Todo o site, quando você entra no site, por exemplo, vou abrir aqui o meu navegador. Quando eu chego aqui no meu navegador e digito aqui, por exemplo, google.com, o que está acontecendo é que eu estou mandando uma requisição para o servidor do Google e o Google está me devolvendo uma resposta com essa página aqui. Só que quando você manda uma requisição para o Google, para algum servidor específico, ele pode devolver o site bonitinho do jeito que ele apareceu ali, e aí essa resposta que vai aparecer, ela tem um código associado a ela. Toda resposta de um servidor tem um código associado a ela. A resposta que o servidor manda para a gente quando deu tudo certo é 200. O código é o código 200 e ele significa que está tudo ok. É isso daqui que acontece quando você chega num site, clica lá para entrar no site, aquele site carrega para você normalmente, você está mandando uma requisição para ele e o servidor te devolveu o código 200, que deu tudo certo, e ok. Mas eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você vai chegar aqui no Google, por exemplo, vai te dizer assim, ó, google.com/#doidão. Vou botar aqui, #doidão. E vou dar Enter, e você vai ver que ele vai te retornar um erro 404. O que significa esse erro 404? Ele fala, olha, essa página aqui não foi encontrada. Esse 404 aqui é um outro código aqui, que está no campo dos 400, e a gente vai entender o que são cada um desses campos. Então o erro 404 é de página não encontrada. Agora, quais são os outros códigos? E o que cada um deles significa? É isso que a gente vai começar a explicar mais a fundo agora. Para isso, o que a gente vai fazer, tá? Eu tenho aqui um site muito simples, onde ele só tem uma homepage, tá vendo? Eu crio um link de uma homepage, e essa homepage ela só exibe para mim meu site está no ar. Então se você pegar esse código aqui e tiver o Flask instalado no seu computador e você rodar ele, você vai ver que ele simplesmente vai colocar o site no ar para você num link que é no seu servidor local, ou seja, ele vai meio que tornar o seu computador um mini servidor, que só funciona dentro do seu computador mesmo. E aí quando você pressionar o Ctrl e clicar nesse link aqui, para ele vai abrir esse site para você e tá lá, meu site está no ar. Só que olha que interessante, quando eu entrei nessa página aqui, se você olhar agora aqui, na descrição dos seus códigos aqui, ó, por exemplo, vou dar um F5 aqui. Ó. Se você ficar olhando aqui na descrição do seu código, ele vai dizendo para você os códigos de status que estão aqui dentro desse cara. Então olha lá, eu vou aqui, vou dar um F5, e quando eu der o F5 aqui, olha lá o que ele mostrou para mim, olha lá. Eu fiz uma requisição do tipo GET, ou seja, eu estou pegando uma informação do site, e o código de resposta que eu enviei, isso aqui é o status do nosso servidor. Afinal de contas, é o código nosso que está colocando esse site no ar para a gente. Eu enviei para ele o status 200, de que essa requisição deu tudo certo. E é exatamente esse o status 200. Então vamos entender o que são cada uma dessas famílias de status e vamos simulando cada exemplo aqui. A primeira família de status é a família dos 100. Então 100, 101, 102, 103, 104, 105. É isso que esses xizinhos aqui estão indicando, tá? A família dos 100 ela não é tão usada assim. Então eles significam normalmente informações. Então eles são informacionais, são códigos informacionais. Eles vão simplesmente dizer que alguma informação está passando por ali. Mas você vai ver que ele não é um código muito usado. Você normalmente nos seus códigos não vai encontrar muito isso e tudo mais. Então eu já vou partir direto para a família dos 200, porque aí sim, aqui vai ter bastante. Os códigos que começam com 2, 200, 201, 202, 203,
eles são códigos que sinalizam que deu tudo certo. Basicamente, eles são códigos que sinalizam que tudo deu certo, a sua requisição deu certo. A requisição deu certo. E para a gente simular essas diferentes requisições, além desse site aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse arquivo de requisição, eu estou usando aqui o VS Code, ele tem uma funcionalidade bem legal, que eu consigo pegar um arquivo aqui e dividir ele em metade da tela, tá vendo? Então tem aqui o nosso site, em metade da tela, e aqui as nossas requisições em metade da tela. E aí nesse arquivo de requisições, eu aqui vou importar a biblioteca requests para eu poder fazer diferentes tipos de requisições para esse site que a gente vai estar criando aqui do lado, beleza? Então eu vou dividir a minha tela dessa forma aqui, porque vocês conseguem ver tudo. Você pode fazer esse arquivo separado ou ficar dando Alt Tab, não tem problema, vai funcionar igual, mas é só para vocês visualmente poderem acompanhar. E aí aqui o que eu vou fazer é, eu vou criar uma requisição que ela vai ser um request.get, e aí vou passar dentro do parênteses aqui o link para onde eu quero fazer essa requisição. E o link que eu vou fazer a requisição é o link desse site que a gente colocou no ar aqui. Então eu vou dar um Ctrl C nele, vou vir aqui, ó, vou dar um Ctrl V, tá vendo? Passei aqui o link dele todo, deixa eu tirar até um zoom aqui, ó, para você ver. Ó. Essa aqui é a linha de código inteira, beleza? E aí aqui eu vou simplesmente agora printar para a gente essa requisição e vou também printar a requisição.reason. O que esse reason dá para a gente na requisição? É muito legal. Esse reason ele dá para a gente a explicação do código. A variável requisição ela vai dar para a gente esse status 200 que está aparecendo aqui. Quando eu fizer uma requisição para esse link aqui é a homepage do site, tá vendo? Ele está só com o link do site, 127.01.5000, que é o link exatamente do jeito que está aqui. Se eu estivesse entrando, por exemplo, no link usuário, né, barra usuário, né, ou seja, o meu site, o domínio do meu site barra usuário, no caso aqui ele vai dar errado, porque ele vai dizer que esse link não existe. Olha só, se eu rodar esse código aqui agora, vou clicar na setinha aqui, e vou mandar ele rodar num terminal dedicado, só para ter um terminal separado aqui para ele, olha lá. Ele disse aqui, ó, resposta 404, ou seja, ele não encontrou esse link barra usuário. Mas se eu apagar esse link barra usuário aqui e mandar ele entrar na requisição normal, ele vai dizer, olha só, encontrei a requisição, deu tudo certo, 200, e o código significa ok. Então aqui a gente já pode sinalizar que a nossa requisição de 200, ela significa ok, que deu tudo certo na sua requisição. Beleza? Então é só para a gente poder simular os dois casos. Se você olhar aqui embaixo agora, eu tenho dois terminais. Eu tenho um terminal que é o meu site, que está no ar, e eu tenho um outro terminal, que é esse código que eu estou rodando aqui. Tá? Então está tudo na mesma tela para a gente poder visualizar. Eu vou minimizar esses arquivos aqui do lado, só para ter mais espaço na tela para os nossos códigos. Tá? Então vamos continuando agora. Qual é o próximo status de código que a gente tem? O próximo status de código que a gente tem é o código 201. O que o código 201 significa? Ele significa que sim, deu tudo certo, mas ele devolve para você o status de created. Ou seja, se eu chegar aqui agora no meu site, e aqui, depois que você dá um return numa função do Flask, você pode aqui. Você não precisa se preocupar muito com o código aqui, tá? Eu estou muito mais preocupado em você entender os status, tá? Mas você pode passar aqui depois da resposta que você vai dar, qual vai ser o status do código que você vai dar. Então eu vou dar para ele o código 201. E aí se eu salvar esse arquivo aqui agora, e aí rodar essa mesma requisição de novo, você vai ver que ele vai me dar agora o status 201 e vai dizer created. O que significa esse status created? Significa o seguinte, imagina, por exemplo, no nosso caso, um aluno ele entrou no site e ele criou uma nova matrícula. Ele comprou um curso e criou uma nova matrícula. É isso que o created quer dizer. Ele quer dizer que a sua requisição deu tudo certo e que algum registro foi criado lá dentro do sistema. Então, é isso que o status 201 significa, que além de ter dado tudo certo, ele criou alguma coisa. Vocês vão ver alguns sistemas que mesmo nessa situação em que eles criam alguma coisa, eles devolvem só o status 200, porque como você pode ver aqui no código, você consegue definir o status que você quer passar como resposta para o seu usuário final. Pensa que esse arquivo de requisição é o seu usuário consumindo o seu sistema, e esse arquivo aqui do Flask é você criando o seu sistema. Beleza? Então você pode passar status que não signifiquem isso. Mas normalmente quando um servidor te passa o status correto, você já sabe o que está acontecendo ali por trás. Então o 201 é o status created, deu tudo certo na sua requisição e além disso alguma coisa foi criada. Beleza, só que existe um outro status aqui, na linha dos 200 ainda, que é o status 202, que é o status onde basicamente ele diz para você o accepted. Accepted, olha lá, se eu mudar aqui para 202, salvar esse arquivo e rodar a minha requisição de novo, ele vai me dizer que o status 202 accepted. O que esse status accepted quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha, fiz uma requisição, a sua requisição deu tudo certo, só que eu ainda não terminei de processar tudo que eu tinha que processar dentro dela. Então pensa no nosso caso. No nosso caso, quando o aluno compra um curso nosso, a gente tem que criar aquele usuário na nossa plataforma, a gente tem que
criar aquela matrícula na plataforma, a gente tem que configurar as informações desse usuário, configurar o tempo de acesso, tem uma série de coisas que a gente tem que configurar quando chega uma requisição de compra nova. Então o que acontece? A gente devolve para o sistema uma requisição falando, olha, accepted, deu tudo certo, só que eu ainda estou processando essas outras coisas. Daqui a pouco vai acabar, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, mas entenda que ela ainda está rodando no meio do caminho. Então é isso que esse status 202 quer dizer. Que deu tudo certo com a requisição, eu só ainda estou terminando de processar as coisas que eu preciso processar aqui dentro. E existe um outro status também que é possível você encontrar, que é o status 204. Ali, existe o 203, o 205, o 206? Existem, mas não são tão comuns. Eu vou focar aqui nos mais comuns, tá? Que é o status de No Content. O que significa esse status aqui 204? Por exemplo, vou passar aqui o status 204. Nesse caso, não faria muito sentido você ter o status 204 aqui, tá? Mas vou rodar o código para você ver, ó. Olha lá, 204, No Content. O que significa? Significa que a sua requisição deu certo. Só que eu não tenho que te devolver nada, eu não devolvo nada para você como resposta. Não tem conteúdo nenhum para eu devolver para você como resposta. Esse endpoint, ou seja, esse link onde você está fazendo a requisição, ele não devolve nenhuma resposta para você. Deu certo a requisição, mas ele não devolve nada como resposta. É isso que ele quer dizer, esse status. Agora vamos partir para os status 300, tá? E os status 300 eles começam a ser mais interessantes. Os status 300 eles significam essencialmente que isso que você está procurando não está aqui. Beleza? É isso que o status 300 quer dizer. Eles normalmente são status de redirecionamento, tá? E aí a gente tem o primeiro desses status, que é justamente o 300. E aí a gente tem um status muito comum aqui, que é o status 301. O que o status 301 quer dizer? Ele quer dizer que esse link foi permanentemente redirecionado. O que eu quero dizer com isso daqui? Vamos criar um outro endpoint aqui no nosso site. Para criar um endpoint no Flask, o que você faz, se tiver na dúvida e quiser entender mais a fundo, depois olha o vídeo aqui embaixo, você cria um app.route e define aqui dentro do parênteses o link que você quer acessar. Como eu botei só uma barra aqui, o link que a gente está acessando é a homepage do nosso site. Mas se eu botasse aqui uma barra, por exemplo, colocasse aqui link antigo, eu estou acessando, eu vou aqui na hora de fazer a minha requisição, eu vou botar aqui depois da barra, link, underline, antigo, para poder fazer a requisição dentro desse site aqui, tá vendo? Link antigo nessa forma aqui, beleza? E aí, o que é esse link antigo? Eu vou definir aqui a função que eu vou chamar ela, por exemplo, de sumiu, ou seja, esse link não está mais aqui. E aí, eu vou devolver para o usuário como resposta um redirecionamento, ou seja, eu vou mandar ele redirecionar esse site, né, esse link, ou seja, quando ele tentar entrar nesse link, eu vou mandar ele redirecionar isso para a homepage do nosso site. Então eu vou botar aqui no Flask que você pode fazer isso, URL for homepage, ou seja, ele vai redirecionar o cara para a URL da homepage. A homepage igual essa função está escrita aqui. E aí você pode definir aqui também o código de status que você quer passar. E eu vou passar para ele o código 301. Na prática, o que vai acontecer quando o usuário tentar entrar nesse link aqui? Vamos tentar acessar esse link? Vou abrir lá meu navegador e vou entrar no barra link antigo. Olha o que ele vai fazer. Ele simplesmente me redirecionou para a homepage do site, tá vendo? Barra link antigo. Redirecionou direto para a homepage do site. Se o usuário fizesse uma requisição para esse link aqui, para esse link antigo, olha qual seria a resposta dessa requisição. A resposta da requisição seria a mesma resposta que a sua homepage está dando, tá vendo? Que a sua homepage do site está dando. Só que, se você for olhar aqui, ó, presta bem atenção, se você for olhar o seu servidor, o que está acontecendo no seu servidor, olha o que está acontecendo no seu servidor. Quando o usuário tenta entrar no link antigo, eu boto para ele um status 301 e redireciono ele para o novo status, para o status que está no ar. Vou até tirar esse 204 aqui para ele parar de aparecer. Para o status da página que está no ar. Então olha só, estou com esse cara aqui. Vou rodar agora o meu código de requisição de novo. Rodei meu código de requisição. Ele vai dizer, olha, deu tudo certo com a requisição. Só que se você for olhar no servidor está dizendo, olha, primeiro eu devolvi o status 301 e depois eu devolvi o status 200, que é o que deu tudo certo com a requisição. E o porquê que isso acontece? O 301, você normalmente usa ele quando você tem um link que você redirecionou e aquele link ele nunca mais vai existir. Então imagina que o seu site antes, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Imagina que o site da hashtag fosse hashtag treinamentos.com.br. Fosse esse aqui o link da hashtag. E a gente resolveu mudar o site da hashtag para hashtag treinamentos.com. O que eu poderia fazer? Eu poderia configurar nesse link antigo aqui um redirecionamento automático com o status 301. Que significa que esse link aqui ele permanentemente foi passado para hashtag treinamentos.com. Só que isso não acontece só entre domínios diferentes.
Você pode fazer isso dentro do mesmo domínio, né? Então, hashtag treinamentos.com / por exemplo, blog. E agora eu vou redirecionar esse cara aqui para hashtag treinamentos.com / conteúdos. Ou seja, todos os links antigos que as pessoas usavam com /blog, todos os sites que direcionavam para o /blog, eles não vão parar de funcionar. Eles vão simplesmente redirecionar agora para um novo lugar. E o status 301 diz que esse redirecionamento que está acontecendo ali é um redirecionamento permanente, ou seja, esse link antigo nunca mais vai existir e ele sempre vai ter agora esse link novo. E existe um outro cara aqui dentro, que é o 302, que ele é um redirecionamento que pode ser temporário. Então o que é a diferença do 301 para o 302? Se eu colocasse aqui o código 302, o meu link aqui, quando eu rodar essa requisição, olha lá, vou abrir aqui ó, o terminal dessa requisição e vou rodar ela. Ele vai dar certo, e se eu olhar lá o meu servidor vai dizer, olha, teve o status 302 e aqui depois o status 200. O que quer dizer esse status 302? Ele quer dizer a mesma coisa, mudou o link. Só que esse redirecionamento aqui ele pode ser temporário, ou seja, pode ser que daqui para frente, daqui a uma semana, daqui a, sei lá, um tempo, esse link antigo ele passe a ser outra coisa, ou ele volte a funcionar. Mas que, por enquanto, ele está com esse redirecionamento. É isso que o status 302 quer dizer para você. Beleza? E aí, com isso, a gente encerra os principais status dessa família de 300. Agora a gente vem para os status 400. Os status 400, você já deve imaginar o que ele vai acontecer. São status de erros, de problemas. Só que o 500 também é. Qual a diferença dos status 400 para os status de 500? Os 400, eles significam que você, usuário, você, cliente, está tendo algum problema. Então aqui é um erro do lado do cliente. E o status 500, ele é um erro do lado do servidor. Como assim, Lira? Um erro do lado do cliente e um erro do lado do servidor. Vamos lembrar o que a gente tinha falado lá no início da aula. Lembra que quando você entra no Google, você chega aqui, digita alguma coisa no Google, dá um Enter, o que acontece quando você dá esse Enter? Você manda uma requisição para você, o cliente, manda uma requisição para o servidor e o servidor te devolve uma resposta. Quando você entra num site que não existe, hashtag doidão, por exemplo, quando você entra num link que não existe, ele dá um status 404. O que significa? Está na família dos status 400. O que significa? Significa que você, cliente, está fazendo alguma besteira. Você, cliente, está dando algum problema ali. Você está fazendo alguma coisa errada, que você está tentando acessar alguma coisa que não funciona daquela maneira que você está tentando acessar. Então os status 400 são status que têm erro do seu lado. Os status 500 são status que têm erro do lado do servidor. Então eu não vou conseguir simular isso no Google, porque o Google não vai deixar isso acontecer. Mas, se você, por exemplo, entrasse num link, dentro daquele link tivesse um erro no código da página do Google, ele ia aparecer para você uma mensagem escrito Internal Server Error. Não sei se você já viu, erro 500. Às vezes isso acontece com os sites. Quando os sites caem do ar, é porque tem algum erro do lado deles e aí está dando o status 500. Vamos entender quais são os erros possíveis. Então o erro 400 é um erro do lado do cliente e erros 500 são erros do lado do servidor. Agora, quais são os status possíveis de erro na família dos 400? A gente tem, o primeiro deles é o erro 400 mesmo. O status 400, direto 400, ele significa Bad Request. O que significa isso? Significa que você está mandando, então está mandando alguma coisa no formato errado. Ou seja, você está mandando uma requisição em algum formato errado. Vamos simular isso daqui? Vamos criar um novo link, que vai ser um app.route. E aqui nesse link eu vou colocar, por exemplo, digamos que fosse um link nesse nosso site, a gente vai poder ter vários usuários. E aí, para eu dizer qual usuário eu quero, eu vou passar sempre no meu link o usuário barra o ID do usuário. E isso tem que botar entre essas chavezinhas aqui para você isso aqui poder ser uma variável, um valor que muda, né? E aí eu vou definir aqui a minha função usuário que vai receber esse ID que eu estou passando aqui como parâmetro. De novo, não vou entrar muito a fundo em como é que o Flask está funcionando. Se quiser entender, olha aquele vídeo que está aqui embaixo ou o mini curso que eu disponibilizei. E aí repara o seguinte, para esse link aqui funcionar, no meu site, quando eu fizer a minha requisição, eu vou ter que entrar na página usuário, barra, e vou passar o ID do usuário, um número. Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou tentar fazer o seguinte, garantir que esse ID é um número inteiro, então o ID vai ser um número inteiro, então um int do ID. E aí se deu isso aqui certo, eu vou devolver para ele como resposta o seguinte, um texto que vai ser, ó, usuário ID, carregado com sucesso. Isso aqui vai ser a resposta que eu vou devolver. Caso contrário, ou seja, caso dê um erro nesse código aqui, caso quando eu tentar transformar ele inteiro dê um erro, eu vou devolver para ele como resposta o seguinte, erro na requisição. E aí o status que eu vou devolver para ele é o status 400, o status de bad request. E aí o que significa isso? Vou salvar isso daqui.
Opa, faltou um negocinho aqui. Todo link tem que começar com uma barrazinha, tá vendo? Igual todos os outros, todo link tem que começar com uma barra. Então acertei, vou rodar esse código aqui de novo, então vou pegar aqui, pum, rodar ele de novo, coloquei meu site no ar de novo. Se eu chegar lá agora no meu site da F5 normal dele aqui, vai funcionar numa boa. Se eu chegar aqui e botar um barra usuário barra 1, ele vai funcionar numa boa. Usuário 1 carregado com sucesso, usuário 2 carregado com sucesso. Mas se eu chegar aqui e digitar, por exemplo, usuário coé, que é um texto, ele vai dar, opa, erro na requisição. E aí repara o seguinte, qual o status que veio para mim como resposta? Tá vendo? O status 400, tá vendo aqui embaixo? Que é bad request, você teve algum erro na sua requisição. Então, aqui no meu request, se eu tivesse feito isso por meio de código, como que seria? Aqui no meu link, eu vou definir assim, ó, vou dar um enter aqui, para o link dentro do parênteses, para o link aparecer todo e ficar mais fácil vocês visualizarem. Então aqui eu vou acessar o link usuário barra coé. E se eu rodasse esse código aqui agora, vou voltar aqui no código da requisição e rodar ele, olha lá, resposta 400 bad request, ou seja, você mandou uma requisição no formato errado. Beleza, e aí agora existem outros status de 400 importantes também. O próximo deles é o status 401. O status 401 ele é o status de unauthorized, tá? Ou seja, não autorizado. E a gente tem também o status 403, que é o status do forbidden, ou seja, proibido, tá? Qual a diferença entre esses dois status aqui? O unauthorized significa que você não pode acessar aquela página porque você não passou pela autenticação. Então, para eu criar um sistema de autenticação aqui no nosso site ia demorar muito. Mas, essencialmente, se eu devolvesse aqui com resposta o status 401 e rodasse o meu código aqui de novo, olha só, vou rodar aqui meu código de novo. Olha lá, unauthorized. O que significa? Significa que você, como usuário não logado, você não fez login na plataforma, você não pode acessar essa tela. Porque essa tela só pode ser acessada por usuários que estão credenciados, por usuários que existem na plataforma. Então você não está autorizado a entrar nessa tela porque você não está cadastrado ali dentro. É isso que o 401 quer dizer. Qual a diferença dele para o forbidden? O forbidden, se eu colocasse aqui o status 403, que nesse caso aqui não faz muito sentido, né? Mas, por exemplo, a área de admin da sua plataforma, ela tem que devolver um status 403 quando um usuário que não é admin tenta acessar a área de admin. O que isso vai dizer para você? Olha só, vou rodar aqui, ó. Forbidden, vai dizer o quê? Eu, como usuário, eu estou logado, eu já passei as minhas credenciais e deu tudo certo, mas eu estou tentando acessar uma área que eu não tenho esse poder de acesso. Que o meu usuário não tem o poder para acessar essa área. Ele não pode acessar essa área, é proibido ele acessar essa área. Então ele reconhece que você é um usuário que está credenciado na plataforma, mas você não tem acesso autorizado para essa área. Então você está proibido de entrar ali. O unauthorized é porque as suas credenciais não estão válidas para você acessar a página que você está querendo acessar. Então essa é a diferença. A diferença do 401 para o 403 é sutil, mas é basicamente isso. O 401, o usuário ele não está cadastrado. Ele está tentando acessar um negócio para usuários cadastrados e ele não está cadastrado. O 403 ele está cadastrado, só que ele não tem poder de acessar aquilo dali, só outros usuários que têm poder de acessar aquilo dali. Essa é a lógica. E aí, o 404, a gente já viu, ele é simplesmente o status de página não encontrada. Então, se eu tentar fazer aqui uma requisição para qualquer link que não exista, então não existe um link para qualquer link que não existe aqui, ó, e rodar esse código de novo, você vai ver que ele vai dar para mim o 404, erro not found, beleza? Página não encontrada. E existe um outro erro de status 400, que é o 405. Que ele é o method not allowed, tá? Esse aqui são os erros, os status mais comuns que você vai encontrar, tá? Os mais comuns vão ser 200, porque deu tudo certo, 400 alguma coisa, porque você está fazendo besteira, ou 500 quando tiver algum problema lá do lado do servidor, quando você estiver criando o seu próprio site, você vai ver bastante o erro 500, beleza? O que é esse status de method not allowed? É o seguinte, em alguns links, por exemplo, imagina que o seu site ele recebe um webhook. Você está criando uma API e ela pode receber um webhook para tratar aquele webhook, ou seja, um link que envia informações para o seu site. Então, eu vou definir aqui um app.route, que eu vou chamar aqui de /webhook. E esse link ele pode receber uma requisição do tipo post. O que é uma requisição do tipo post? Quando você está acessando o site, quando você clica no site e bota ele lá na barra de navegação, você está fazendo uma requisição do tipo GET, você está pegando uma informação daquele site. Mas você tem também as requisições do tipo POST, onde você está enviando uma informação para aquele site. Quando você está se comunicando com uma API, isso é muito comum. Eu vou naquela API, eu vou pegar informações dela ou vou enviar informações dela para fazer alguma coisa. Por exemplo, estou me comunicando com a API do YouTube. A API do YouTube pensa que é uma interface que facilita o seu código se comunicar com o código do YouTube. É isso que é uma API, pelo menos de forma resumida. Na API do YouTube, ela vai deixar
você ter um método post para você enviar um vídeo que você quer postar. Eu quero postar um vídeo por meio dos meus códigos. Ele vai deixar o método post para você enviar o vídeo que você quer postar. E aí lá ele vai ter uma função onde ele trata esse método. E aí repara o seguinte, nesse meu caso aqui, eu simplesmente vou retornar ok, tá? Não vou fazer nada isso aqui. Recebi o método post e vou retornar ok. O que acontece? Esse link webhook ele só pode funcionar com o método post. Se eu chegar aqui no meu código ou no meu site e tentar entrar nesse link webhook, vai dar um erro. Se eu chegar aqui, ó, por exemplo, cheguei aqui, deixa eu salvar aqui, ó, salvei o site, tá? Nosso site está no ar. Se eu chegar aqui agora e tentar entrar na página webhook, vai dar um erro. Method not allowed. O que é o erro de method not allowed? Vou botar aqui, ó, e botar a mesma coisa. Vou botar um get aqui, webhook. Vai dar o mesmo erro, olha só. Vou salvar isso daqui, vou rodar esse código. Olha lá, 405, method not allowed. Ou seja, você está mandando uma requisição do tipo get para esse site aqui, para esse link, mas esse link não autoriza esse método post, esse método get. Ele só autoriza método post, e o contrário também é verdadeiro. Então, se eu mandasse aqui um request.post, agora sim ele iria funcionar. Eu vou rodar e ele vai me devolver a resposta 200. Mas o request.get não vai funcionar, porque esse link não autoriza o método get. Beleza? Então, é isso que quer dizer o method not allowed. Agora vamos para os erros da família do 500 para a gente encerrar essa lógica toda aqui, que são os erros internos do nosso lado do servidor. E o mais clássico de todos que você vai encontrar é o 500 erro interno no servidor. Isso daqui, galera, é bem comum de acontecer. Por exemplo, digamos que eu tenha criado, eu vou copiar esse link aqui do route do usuário e vou colocar ele aqui embaixo. E ao invés de ser um usuário, por exemplo, aqui eu vou pegar a foto do usuário e vou passar o ID do usuário para pegar a foto dele. Então eu vou mudar o nome da função aqui para foto usuário, eu só copiei aquela função aqui embaixo. Só que aqui eu não vou fazer esse try não, eu vou direto pegar aqui, ó, direto pegar o ID aqui do cara, tá vendo? Direto pegar o ID do cara e vou retornar a foto do usuário ID carregada com sucesso, tá bom? Então eu vou retornar a foto do usuário. Eu estou só simulando aqui, botando um texto aleatório, mas só simulando. O que acontece? Repara o seguinte, aqui nesse caso, eu não estou tratando a situação do usuário não digitar um número no ID, da barrinha aqui do ID. O que vai acontecer? Se eu chegar lá no meu site e entrar aqui no foto usuário e digitar o número 1, ele vai funcionar numa boa. Foto do usuário 1 carregada com sucesso. Mas se por algum motivo ele chegar aqui e digitar outra coisa que não seja um número, ele vai dar um erro. E aí, como o meu site, presta atenção, como o meu Flask está com a função debug ativada aqui, esse erro que vai dar aqui, ele vai me redirecionar para a página de debug. Tá vendo? Ele vai simplesmente me redirecionar para a página de debug. Mas isso não aconteceria. Aqui apareceria aquela mensagem erro interno do servidor. Eu vou tirar o debug aqui momentaneamente, você não precisa fazer no seu, tá? Só para você ver esse erro acontecendo. Ó. Vou salvar de novo aqui o nosso código. Vou voltar nele aqui, vou pausar ele, ó, vou dar um Ctrl C aqui para pausar ele. E vou rodar ele de novo. Rodei ele de novo, tá vendo? Agora, se eu chegar aqui e entrar de novo nesse site, ele vai dizer, olha lá, Internal Server Error. Quando ele não está em modo debug, ele só diz para você, ó, erro interno do servidor. E se você olhar, o status que está aqui embaixo é o status 500. Por quê? É o erro interno do servidor. O que está significando? Vou voltar com o debug aqui, ó, debug igual a true. O que isso aqui significa para a gente? Vou pausar aqui meu código, vou rodar ele de novo. Isso aqui significa, galera, que o seu site está dando algum erro ali dentro. Se aqui no caso está dando um erro, porque a gente está passando um ID, e aqui está dando um erro no código em Python mesmo. Mas pode ser um erro de consulta que você está fazendo no banco de dados, pode ser qualquer tipo de erro. O fato é, o servidor do site está dando algum erro que não deveria dar. Porque o seu site ele nunca tem que devolver um erro como resposta para o usuário. Ele sempre tem que identificar se aquilo está vindo de uma forma errada e devolver para o usuário falando, olha, você está mandando as informações da forma errada. Ele tem que devolver um status de bad request para o usuário. O usuário está mandando uma requisição no formato errado, que é isso aqui que a gente estava fazendo antes. E não simplesmente deixar dar um erro interno no servidor. Então é isso que está acontecendo quando você tem o status de erro 500. Beleza? Então o 500 ele simplesmente diz que deu um erro. Só que aí existem outros erros possíveis também na linha do 500. Por exemplo, você tem o erro 501. O que é o erro 501? Então esse erro interno do servidor aqui, ele é um erro genérico. E aí você pode personalizar, né, de formas diferentes. Você tem o erro 501, que ele diz o seguinte, ele diz um erro de not implemented yet. Ou seja, você tem um link aqui, né, você começou lá, você está lá desenvolvendo seu site, eu vou criar um novo link aqui. Putz, eu vou criar um link agora para o usuário poder postar uma foto. Então eu vou criar um link de postar foto, beleza. Então, beleza. E aí eu vou criar a função postar foto. Pô, mas eu ainda não terminei de rodar isso daqui, a gente vai dar deploy nisso daqui.
isso aqui não está terminado de ser implementado, isso aqui não finalizou a implementação. Ou seja, aqui eu posso simplesmente devolver um return, por exemplo, de em construção e botar aqui para ele a resposta 501. O que significa aqui? Significa que quando ele chegar aqui agora e entrar no link e postar foto, a requisição que vai aparecer para ele, ó, vamos olhar aqui ó, no nosso requisição, mudei aqui para requisição e vou rodar. A requisição que vai aparecer para ele é 501, not implemented, ou seja, essa função aqui ainda não foi implementada. E aí existem outros dois erros aqui que vão ser um pouco mais difíceis de eu simular, que é o erro 502 e o erro 503. O erro 502 ele quer dizer bad gateway. O que significa isso? Isso aqui normalmente significa algo que eu não vou conseguir simular aqui, mas imagina que o seu site ele tem que consultar um serviço externo, um outro serviço, né, um outro servidor. O bad gateway, normalmente ele vai significar que tem dois servidores se comunicando, dois serviços, duas sockets, enfim, duas coisas se comunicando e que elas estão com problema de comunicação entre elas. Então normalmente vai ser um erro mais de infraestrutura de dentro do seu site mesmo. É isso que vai dar no erro bad gateway, beleza? E o erro 503, ele é o erro de service, talvez você já tenha visto isso com as redes sociais e tudo mais, unavailable. O que significa isso? Isso aqui significa o seguinte, olha, não é que não está implementado ainda. Está implementado, era para estar funcionando, mas não está funcionando nesse momento. Então, se eu colocasse aqui o 503, ao invés de ser em construção, era, opa, estamos em manutenção, digamos assim. Era para estar funcionando, mas não está funcionando. Se eu rodar o código agora, ele vai dizer, olha, o serviço não está disponível nesse momento. Era para estar disponível, mas não está dando disponível nesse momento. A gente está com algum problema aqui, a gente está trabalhando para resolver. Essencialmente é isso que o Service Unavailable vai significar para você. Beleza, galera? Bom, com isso, vocês têm aqui ó, essencialmente um resumo dos principais códigos. Eu sei que a aula ficou longa, mas eu queria passar por cada um deles e mostrar para vocês a implementação em termos de código mesmo, obviamente de forma simplificada, de cada uma dessas coisas que a gente foi usando aqui para se explicar cada um desses códigos. Existem outros formatos de código? Existem. Mas isso aqui é um resumo que eu tentei fazer, talvez não tão resumido assim, né? Mas também explicado para vocês conseguirem entender o que são cada um desses erros de status e quando você encontrar um deles, o que aquilo significa. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.